Ele vai na palavra e diz: está escrito, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai o que da boca. Jesus o que? A palavra. E por que que na batalha espiritual o crente deixa de usar a palavra para usar força física? Não adianta, igreja. Não adianta. Você não vai ter vitória. Você não conseguirá vencer as suas lutas com a sua força física. É palavra. Tem que ter palavra. Tem que ler Bíblia. Tem que memorizar versículo bíblico. Você escuta uma música, 2, 3, 4 vezes, está cantando a música toda, já gravou tudo. E por que tem dificuldade? Mas pastor, eu tenho dificuldade. Repita 10 vezes se for possível, 20 vezes. A semana toda, aprendeu o versículo. Está aí a causa de tantas derrotas no campo espiritual. Igreja, o Senhor está nos revelando na palavra. Ele está nos alertando na palavra. O Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, ele quer encontrar a sua palavra. O Espírito Santo, ele é a palavra. Ele não trabalha fora da palavra. Ele nunca fez nada fora da palavra. Ele não faz. Ele nunca fará nada fora da palavra. Porque o Espírito Santo, ele é a palavra. E esta palavra tem que estar no nosso espírito. Quando a gente fala, ou a Bíblia fala de coração, não está falando do músculo que pulsa dentro do nosso peito. Está falando do nosso espírito, nossa vida. Então o Espírito Santo, quando ele vem no teu espírito, ele quer encontrar o quê? E se não tiver a palavra? Você entendeu por que Jesus foi na palavra? E você vai aonde? Quando está nas suas batalhas espirituais? No palavrão? No xingamento? No cacete? A língua afiada, cheia de veneno? Para ferir o coração de alguém? Você está entendendo que o Espírito Santo está nos alertando nesta noite? Por que nas suas batalhas você confia nas suas forças? Na sua língua, talvez cheia de peçonhas, que só sai palavra para ferir, para destruir. É por isso que os crentes não têm vitória nas suas batalhas. O Espírito Santo, quando ele vem no nosso espírito, ele quer encontrar a sua palavra. Porque ele é a palavra. E ele não faz nada fora da palavra. Ele não irá fazer nada fora da palavra, porque ele é a palavra. E quando o Espírito Santo encontra a sua palavra no seu espírito, o Espírito Santo, ele quer encontrar mais algo. Reverência. Intensidade com a palavra. Comprometimento com a palavra. Quanto mais você tem comprometimento com uma palavra, o Espírito Santo tem comprometimento com você. A intensidade que você tem com a palavra, o Espírito Santo terá a mesma intensidade com você. Não é tempo de igreja, não é porque é pastor, não é porque é presbítero, diácono, missionário, apóstolo, sei lá o que for. Não é isso não, igreja. Não é carinha de santinho, aleluia, glória a Deus, não é isso não, hein? Alinhamento com a palavra, comprometimento com a palavra, reverência com a palavra, com a mesma intensidade que você tem com a palavra, o Espírito Santo terá a mesma intensidade com você. É por isso que nós como cristãos se autodisciplinem.
É para o seu bem que eu estou falando isso. Para depois quebrar a cara aí, pastor, não lê Bíblia, não ora. Não tenta colocar em prática a palavra. E a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvintes, praticantes da palavra. Tudo tem que começar a partir de mim, a partir de você. Porque a dor quem vai sentir é você. O que é que nós precisamos? Alinhamento. Vida com Deus. Pecado, estou fora. Fora pecado. Quanto mais você diz não ao pecado, você diz sim a Deus. A vida é outra. Então, nas suas batalhas espirituais, você tem a palavra de Deus no seu coração, alinhamento com a palavra. Você tem o nome de Jesus, tem o Espírito do Senhor. Observe uma coisa. Quando aceitamos Jesus, Ele nos deu o seu Espírito. Isso quer dizer, o Espírito Santo não é dois Espíritos Santos. O Espírito Santo é Jesus. Jesus é Deus. Deus é o Espírito Santo. Deus é Jesus. É uma Trindade Santa. A Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo, não é três deuses. É um Deus agindo em três dimensões. Eu já falei muito isso aqui, já dei muito estudo sobre a Trindade Santa, a tricotomia humana. Se um cristão não souber diferenciar o que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que não é três deuses, não é três deuses, é um só Deus, que se manifesta em três dimensões. Não é três pastor Jailson, é um só pastor Jailson, que eu e você habita em três dimensões. A dimensão do corpo, a dimensão da alma, a dimensão do espírito. São três dimensões que nós atuamos. Não é três Enzo, não é três Rejane, é uma só Rejane, que você age em três dimensões. É um só Deus que age em três dimensões. Tá claro? O que eu bato mais na tecla para vocês entenderem melhor. Não é três deuses, é um só Deus que age em três. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus dentro de nós. Igreja, como entender um Deus que a Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória? E agora, um Deus tão grande, dimensionado dentro de um corpo físico. O próprio Deus dentro de nós. Olha o que Ele fez conosco. Além de Ele nos salvar do sofrimento eterno, Ele nos resgatou, nos salvou e fez o que conosco? Agora eu vou te dar, digamos, o meu nome, o meu espírito e a minha palavra. Deus nos deu o seu nome, a sua palavra e o seu espírito. Entenda, o Espírito Santo é Deus. Ele está onde quando você aceitou Ele? No seu espírito, na sua vida. A pergunta é: existe outro Espírito Santo?
Quando Jesus tinha 30 anos, 30 anos, nunca esqueça, ou aproximadamente 30 anos, Jesus nasceu, foi bebê, foi criança, adolescente, adulto, agora ele está com 30 anos. Até aí, a Bíblia tem registro que ele curou alguém? Não. Que libertou alguém? Não. Que salvou alguém? Não. Agora, por que Jesus, antes de se batizar, descer as águas, antes de receber o Espírito Santo, por que a Bíblia não tem registro que ele fez maravilhas? Faltava algo na vida do Senhor. O que faltava na vida dele? Então ele não tinha? Desde o seu nascimento até os 30 anos, ele não tinha o Espírito. Por isso que ele não curou, não libertou. Precisava algo na vida dele. Porque ali ele estava com Deus homem. Deus homem. Foi necessário que ele fosse ao Rio Jordão, descesse as águas, o céu se abriu, e quem desceu sobre ele? O ministério de Jesus foi entre 3 a 3 anos e meio. 3 anos e meio. Jesus precisaria do Espírito Santo para suportar a humilhação, para suportar as dores e suportar a morte de cruz. Sem o Espírito Santo, Jesus não suportaria nada disso. E sem o Espírito Santo, Jesus não curava, não libertava e não salvava. Jesus morreu. Ao terceiro dia ele passa 40 dias aqui na terra, ainda ressurreto. Depois ele ascendeu aos céus. Quando ele subiu aos céus, quem foi que ele enviou para os discípulos? Porque os discípulos só poderiam fazer o que Jesus fez se tivesse o quê? Os discípulos só poderiam suportar a morte com o Espírito. Os discípulos morreram. Não estão mais aqui, aqueles discípulos. Está aqui nós. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem foi que desceu sobre você? O Espírito Santo. Observe uma coisa. E por que as coisas não acontecem? Por quê? Se não tem outro Espírito Santo a não ser aquele que desceu sobre Jesus, aquele que ele veio sobre os discípulos, aquele que veio sobre nós. Por que as coisas não acontecem? Se o Espírito Santo é o mesmo. Olha o que você tem, nós temos dentro de nós, o próprio Deus. Agora ele dá a palavra, agora ele dá o nome dele, e agora ele coloca anjos à disposição de nós. Então vocês entendem por que eu pedi a vocês que gravassem e memorizassem aqueles 3 versículos? Salmo 103, 20, Salmo 34, 7, Hebreus 1, 14. Quando vocês memorizam, oram, jejuam, pede a Deus revelação, vocês vão entender que os anjos, eles estão a serviço da igreja do Senhor. E nas suas batalhas espirituais, você quer batalhar com suas forças. E você esquece que tem anjos aguardando, esperando uma voz de comando. Espírito Santo, está escrito na tua palavra. Espírito Santo, dê ordem um anjo aqui agora.
E o anjo vai. Porque o anjo obedece à palavra de Deus. E se você está na palavra de Deus, está alinhado com a palavra de Deus, os anjos são obrigados, condicionados pela obediência da palavra de Deus. Por vocês não terem o entendimento, na hora das suas batalhas espirituais, tem uns anjos que querem entrar na batalha, e não entra porque espera um momento de vocês dar a voz de comando. Se você começar a compreender, vocês colocar isso em prática, você verás os anjos trabalhando a favor da tua obediência com Deus. Os anjos indo na frente, abrindo caminho para você passar. Os anjos indo na frente, como espada de fogo, guerreando contra os nossos inimigos. O diabo, ele não quer que você entenda e compreenda a palavra. Ele quer nos tornar cego a cada dia, ignorante em relação à palavra de Deus. Muitas batalhas na sua vida não foram conquistados por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitos de vocês já foram atingidos frontalmente por não estar na posição que Deus quer que vocês estejam. E os anjos não poder fazer nada. Anjos do Senhor obedece, acampa-se para proteger aqueles que estão, ou aqueles que temem a Deus. Olhe a importância de você temer a Deus, de você ter reverência a Deus, de você olhar para um pecado e dizer assim: não, eu não quero um negócio mais com pecado. Mas é gostoso, é prazeroso, mas só uma cervejinha, mas só um cigarrinho, ei, mas só um namorozinho, é prazeroso, é gostoso, vai. Não, eu não tenho mais aliança com o pecado. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu sou um eleito do Senhor. Eu sou um cidadão dos céus. Prezo pela palavra, prezo pelo meu testemunho. Aí vocês honram a Deus com as suas atitudes. Anjos do Senhor, acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Se você teme a palavra do Senhor, você tem uma proteção especial. Proteção especial. Não é uma proteção natural. As pessoas que estão lá fora, na prática do pecado, eles têm uma proteção natural. É a misericórdia de Deus que sustenta eles, porque senão o diabo já tinha matado todo mundo. Mas aquele que teme a palavra tem uma proteção especial. Nas suas batalhas, use a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Isaías 53, versículo 4 ou 5. A Bíblia diz que o Senhor na cruz levou as minhas dores e enfermidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio nessa palavra. Jesus não mente. Doença, seta malditas, o meu Jesus, Deus, é uma questão de fé. A fé, cada um tem a sua dosagem, intimidade com Deus. A fé é para todos, mas nem todos absorvem essa palavra. E aí você vai na palavra. Pastor, o senhor está dizendo que ninguém pode ficar doente? Todos nós vamos morrer. Provavelmente de doença. Ou não? Não é não? É ou não é?
Se não for um infarto fulminante, a gente vai morrer de doença. Porque o nosso corpo recebeu uma punição por causa do pecado de Adão e Eva. Mas mesmo assim, nós temos que colocar a nossa fé em prática e dizer para a doença tem nome, e você vai dizer o nome daquela enfermidade, e vai dizer em nome de Jesus tal doença. O meu Jesus na cruz é uma questão de fé, que tem que lutar. Tem enfermidade que é para os médicos, sabia disso? Sabia que Deus constituiu os médicos para cuidar de nós? O que seria de nós se não fosse a medicina? Deus capacitou os médicos para cuidar de nós. E tem enfermidade que é para os médicos. Mesmo sabendo que enfermidade é para o médico, eu não vou aceitar. Eu vou lutar dentro de mim. Eu vou para o médico. Mas eu vou dizer em nome de Jesus. É uma questão de quê? De fé. Porque você conhece a palavra e na palavra está escrito. E você vai reivindicar de Deus a promessa que Ele fez para você. Mas pastor, e se eu morrer com essa enfermidade? Vou morrer como um guerreiro. A minha alma vai ser salva, vou morrer como um guerreiro. Senhor, a doença está levando o meu corpo, mas não está levando a minha alma. Vai ter momento, igreja, que nós vamos chegar à reta final. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai estar cara a cara com Deus, na nossa partida. Não tem como, não podemos. Agora, muitas enfermidades e muitos dardos inflamados, setas, que voam ao meio-dia, como diz o livro de Salmo. Muitas das vezes esses dardos batem em nós, a gente sente o ataque, mas a gente não resiste. A gente vai gritar pelos cantos. Às vezes não é uma doença natural no corpo da pessoa, é uma seta. Não é dor de cabeça, nada. Sei lá, é um ataque espiritual. E você espera a pancada chegar, a dor chegar para gritar. E não reage. Olha a importância de reagirmos. Vai ter momentos que você não tem pastor do teu lado. Você não vai ter ninguém. Você vai ter a sua fé. Para colocar o quê? Em ação. Mas eu sei que em minhas batalhas espirituais eu tenho um anjo do Senhor. Que eu aciono os anjos e os anjos vêm. Precisamos conhecer a palavra de Deus. É muito simples, igreja. Você pega o Google e diz assim no Google: versículo enfermidade. Vai dar um monte de versículos sobre enfermidade. Você vai lá lendo, daqui a pouco um te chamou a atenção. Vou aqui memorizar esse versículo. Aqui está guardado. Porque no dia que eu passar por esse problema, o Espírito Santo vai me lembrar. Porque está gravado no meu coração. A minha mente física, minha mente esqueceu. Mas no momento o Espírito Santo faz com que você lembre, para você combater na palavra e aquela seta perder força diante da palavra de Deus. 2 Reis capítulo 6, ainda dentro dos anjos, a gente vai ver agora uma coisa muito interessante. 2 Reis capítulo 6. Vamos lá. A partir do versículo 13. 6, 13. 2 Reis 6, 13. 13, 6, 13. Tem um telão aqui, tá?
nas suas batalhas espirituais, vocês vão aprender como acionar os anjos que estão a serviço do reino de Deus. E vocês verás e terás muitas experiências nessas batalhas. Olha aqui para mim vocês. Aqui, o rei da Síria estava fazendo guerra com o rei de Israel, tá? O rei da Síria estava fazendo guerra com o povo de Israel. Todas as vezes que o rei da Síria fazia uma emboscada para matar os soldados, Deus vinha ao seu profeta Eliseu, revelava, e ele ia para o rei de Samaria lá. Rei, não vai por aqui, porque se você for por aqui, tem uma emboscada do rei da Síria. O exército assírio estão lá, homens, máquina de matar. Aí, o rei da Síria não enviava os seus soldados. O rei da Síria ficava furioso e dizia: quem dentre os nossos estão levando mensagem para lá, avisando o rei? Aí tinha um moço lá do rei da Síria, disse: não, meu senhor, é que lá tem um homem chamado Eliseu, tem um profeta, que Deus revela a ele. Ah, o rei da Síria não ficou bom não. Quem? Um profeta? O rei da Síria mandou um batalhão de exército, de investigadores, para descobrir onde é que estava Eliseu e trazer ele. Eles vão para Samaria, não está lá. Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, 15 quilômetros. É o que nós vamos ler agora e ver o que vai acontecer, para vocês entenderem melhor sobre os anjos. E ele diz: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Olha, Eliseu está em Dotã, uma cidade lá 15 quilômetros. Passe aí. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram o quê? Que hora que eles foram lá? De manhã? De tarde? Olha a estratégia, de noite. Porque para enxergar é mais difícil, né? Dá para se camuflar, aquela coisa toda. E eles cercaram a cidade. Era muito soldado assírio. Cada carruagem dessa, igreja, cada carro desse tinha 2 soldados. Cercaram a cidade. Descobriram onde estava o profeta. E aí paz. A cidade está cercada. Não há mais possibilidade de Eliseu sair dali. Imagine você acordar de manhã com a Polícia Federal na sua casa, arrombando, porque quando chegam, não vai bater: ei, ou de casa, quem está aí, né? É assim? E ele chega educado, né? Chega aqueles ferros lá na porta, bem. Imagine você acordar com um barulho desse de manhã, quando olha: Polícia Federal, pronto, acabou. Então aqui não tinha a menor possibilidade de Eliseu fugir. Está cercado. E bem cercado, como exército. E o moço do homem de Deus, isso quer dizer, Eliseu tinha um moço, muito cedo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eu fico imaginando agora, aquele moço
Acordou, deu uma esticada. Ai, como sempre, a gente acorda, né? Ninguém acorda assim rápido, sai correndo, né? Aí foi lá, na janela. Ai, quando abre, o que é que ele vê? Não, imagina o medo que esse caba teve. Agora treme na base, as pernas ficam fracas. E ele só tem agora Eliseu para gritar. Ai, meu Senhor, o que faremos? Estamos ferrados, estamos cercados, não tem saída para nós, e agora vamos morrer aqui. Imagine você acordar com um cabra, com teu marido, a tua esposa, o filho, gritando: pai, o negócio está pegando. Como é que esse homem ouviu isso? Como é que ele foi acordado, né? Geralmente, você acordar com uma situação dessa, né, irmã? Você fica tremendo também. Você logo... Versículo 17. Diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Então vamos lá. Eu imagino que quando ele acorda, Eliseu, acorda. Eliseu estava no terceiro sono, dando uma esticada, tranquilo. Calma. Eliseu, são soldados assírios. Calma. Como entender às vezes você está passando uma luta tremenda, mas no fundo você tem paz. Tem hora que o couro está comendo, o cacete está comendo lombo. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. Mas no fundo, você tem paz. No fundo, você diz assim: eu vou vencer. Deus é comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou correr. Deus é comigo. O momento que um cristão mais ora na sua vida é quando os problemas se multiplicam. Deveria não ser assim. Deveria orar todo o tempo. Mas o momento que mais o cristão ora é quando ele está passando lutas. Eliseu tinha uma comunhão tão aguçada com Deus, que diante de uma ameaça, diante de tantos problemas, de tantos inimigos, de ver um cabra que está do seu lado, puxando pelo pé: moço, meu moço, Eliseu, calma, como, Eliseu? A gente vai morrer. Calma, tenha calma. Ele ora a Deus. Eliseu, igreja, ele não estava vendo soldados assírios. Os olhos de Eliseu estavam numa dimensão espiritual. Aquele moço que estava colado com Eliseu, tocando, próximo, e ao mesmo tempo, no campo espiritual, ele estava muito distante. Às vezes você não entende que tem pessoas do teu lado, fisicamente você está tão próximozinho, mas aquela pessoa está tão distante de você no campo espiritual. Enquanto aquele moço só via um problema, só via inimigos, só via soldados armados, o que sobrava no coração daquele homem era desespero, porque ele só enxergava o problema. Eliseu, fisicamente, estavam colados com ele, mas espiritualmente, ele estava em outra dimensão espiritual. Enquanto o moço, o Geazi que estava lá, vendo os inimigos, problema, Eliseu estava vendo anjos. E vamos lá no 18.
E como desceram a eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente segue de cegueira, né? Gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O que acontece? Eliseu diz assim, tem uma versão que diz assim: ei, o que estão conosco são muito maiores do que o que estão com eles. Eles apenas são um soldadozinho que está lá. Mas por trás há um exército de anjos. E quando ele orou a Deus para que os olhos se abrissem, aquele moço já não viu mais os soldados, viu anjos, carruagem de anjos cercando a cidade. É o 16, né? Volta aí, 16. Volta aí para o 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Igreja, nas suas batalhas espirituais, igreja, não importa a quantidade de inimigos que se levantam no mundo espiritual, os que estão conosco são muito mais do que eles. A questão é que os nossos olhos espirituais não se abrem. A gente só enxerga inimigos, só enxerga problema, só enxerga dificuldades, o tempo todo nisso. Foi necessário que o profeta orasse ao Senhor e pedisse a Deus que abrisse os olhos dele, para que ele visse os anjos em carruagem de fogo. Assim é a nossa vida. O quanto nós precisamos crescer espiritualmente. Os problemas que vocês estão passando estão te refinando, está te preparando, está criando estrutura dentro da sua vida espiritual. São tijolinhos que são no seu crescimento espiritual, e você não entende isso. É necessário que você passe por muitas lutas, e essas lutas vai te purificando, vai te fortalecendo, vai te dando mais maturidade espiritual. Você vai reconhecer, olhar para trás e ver: meu Deus, todas essas vitórias que eu tive, não foi eu, foi o Senhor que me deu. Você atribui a Ele, você nunca bate no peito: foi eu, foi Deus. Porque pelas minhas forças não tinha como sair dali. Há anjos a serviço daquele que teme a Deus. Agora é temer a Deus. A Bíblia diz que importa que obedeça a Deus e não a homens. O que nós precisamos manter é um princípio dentro de nós e não quebrar esse princípio bíblico dentro de nós. Ainda que tenha que pagar o preço, fala a verdade, não minta. Fala a verdade. Ainda que pague o preço, não minta. Porque mentir não é coisa fácil. Se tem uma coisa difícil, é mentir. Se tem uma engenharia terrível, é mentir. Porque a mentira, você tem que trabalhar o tempo todo para esconder ela. É tal do esconde-esconde que eu vou te falar uma coisa. Vai ter hora que não tem lugar de esconder. Vai ser visto por alguém, ou não. E a Bíblia diz que não tem nada oculto, que num dia não venceu o quê? Você pode esconder das pessoas aqui, mas de lá dos olhos do Senhor você não vai escapar. Não adianta. A mentira se destrói por si próprio. Verdade é aqui em qualquer lugar. Quando você fala a verdade, igreja, você tem tranquilidade, você tem paz. Porque é fácil falar a verdade. O difícil é mentir. Até quando vai esconder a mentira? Vai ter hora que não tem como esconder. E a vergonha virá. Mas é melhor que venha a vergonha agora do que lá na eternidade. Porque lá vai ser a vergonha eterna. Aqui é uma vergonha que é passageira, se arrepende. Amém, graças a Deus. A Bíblia diz: tudo que pedir em oração crendo, receberá. Mas tudo aquilo que você pede está de acordo à vontade
de Deus. É muito fácil, igreja. Às vezes o crente está com uma vida tão errada. É o momento que mais fala de Deus. Não, Deus é comigo, hein? Não, porque Deus está me usando. Não, porque Deus está me revelando. Não, porque Deus falou comigo. Se Deus falasse, você se consertava na hora. Não é, Adriano? Já viu casais de crente quando estão em... Não estou dizendo briga não. Estão em desacordo com o outro. Só usa a Bíblia, né? É cada um mais santo do que o outro. Porque a Bíblia diz, ó, porque Deus, porque eu, aquela coisa. A primeira coisa que Deus vai falar e revelar é para a gente se consertar. É ou não é, irmã? Conserta a tua vida. Sai desse pecado. Eu não posso te enxergar. Você sabia que o pecado cria uma barreira que Deus não nos enxerga? Isaías 59, coloca aí. Aí o crente está com a vida totalmente errada, em pecado. Anjo do Senhor, hoje eu não posso fazer nada. Eu não obedeço a desobediente. Eu obedeço a palavra. Você não está na palavra. Ó Espírito Santo, da ordem dos teus anjos. Não tem como. Você está desalinhado comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. É tanto que Jesus morreu de braço aberto, ó. Está com os braços abertos. Ele está dizendo que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa o quê? Salvar. Nem o seu ouvido agravado ou tapado para que não possa te ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Agora ele vai dar uma condição. Ele vai te falar agora porque ele não ouve oração. Porque ele não abençoa. Porque ele não abraça. Tem uma condição para isso. É o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso... Divisão serve para quê? Para juntar? A divisão serve para separar? Óleo e água se juntam. Tem como se... Coloque dentro do liquidificador água e óleo. Pode bater. Depois para. O que vai acontecer? Não tem como. Luz e escuridão. Pode se misturar? Ou é luz ou é escuridão. Há uma divisão. Não tem como. Isso quer dizer, o pecado, ele cria o quê? Uma divisão. Uma divisão. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Isso quer dizer, o pecado... automaticamente é criado uma divisão, uma muralha, aonde a pessoa está atrás dessa muralha do pecado, porque a Bíblia diz que Deus não pode contemplar o quê? Então Deus não vê. Mas no dia que a pessoa se arrepende de verdade, abandona aquela prática, aquela muralha, ela é destruída e Deus agora pode contemplar. E muitas vezes nós estamos assim. Nós criamos uma barreira para se esconder diante de Deus. E a gente diz, não, porque Deus está comigo, Deus... Não coisa nenhuma. Não brinque com as coisas do Senhor, Ele é santo. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa por ele. Deus não pode contemplar o pecado, igreja. O pior lugar que existe é o lugar onde não tem Deus. E eu sempre bato na tecla. O inferno não é inferno por ser inferno. O inferno é porque lá não tem a presença de Deus. Os anjos,
Eles estão a serviço daquele que teme a Deus, os que temem a Deus. Se você tem sua consciência diante do Senhor, que nada te acuse, que nenhuma prática de pecado você está praticando, você está temendo a palavra do Senhor, você teme a Deus, você teme a Deus. Aí os anjos, eles estão na obrigação de obedecer a sua palavra.